Paz do Senhor, geração com propósito, está começando mais um GPcast aqui. Esse programa que nós vamos abordar alguns assuntos do nosso dia a dia. Graças a essa pandemia que tem assolado o mundo todo, inclusive o Brasil, essa é uma maneira que nós, como geração com propósito, temos de estar aí com vocês todos os dias. E hoje eu estou aqui com o pastor Jobert. Fala galera, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós também estamos aqui com o Biel, que é líder do Ministério de Louvor da GP. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, galera. Bom, e o tema de hoje, como vocês já devem ter visto aí no título, é A Igreja na Crise. Nós vamos falar justamente sobre essa epidemia, sobre o coronavírus. Inclusive, esse programa tem acontecido por causa disso. E nós vamos abordar um pouco essa situação e nós vamos falar um pouco do nosso posicionamento e o posicionamento da igreja e da GP em relação a tudo isso. Pastor, nós temos vivido um tempo de discussão em relação a esse tema, principalmente porque muitas igrejas suspenderam os cultos presenciais. E muitas pessoas até mesmo não entendem o porquê desse motivo de suspender os cultos, algumas pessoas questionam. E qual que é o nosso posicionamento em relação a isso? Bacana, Davi, boa pergunta. Biel, você fica à vontade aí para me interromper assim que você precisar, tá bom? Bom, muito boa essa pergunta, né? Muitas pessoas têm erroneamente falado que a igreja fechou. A igreja fechou, a igreja está fechada, a igreja parou, né? E isso não é verdade. A igreja não fecha, a igreja não pode fechar, porque a igreja não tem porta, só pode fechar o que tem porta. O templo fecha, né? Os prédios fecham, a igreja não pode fechar. O inferno fecha, o inferno tem portas, e a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja ela não pode ser parada. O diabo já tentou fazer isso muitas vezes e ele se lascou. Todas as vezes que ele fez, ele se deu mal. Então, o que tem acontecido? A igreja está ativa, porque a igreja não é prédio. As igrejas não são prédios, as igrejas são pessoas. A igreja ela é formada por pessoas. A igreja é formada por você, por mim, pelo Biel. A igreja é formada e nós estamos aqui. Nós não paramos, nós estamos aqui trazendo uma palavra, levando o alimento, através da internet, através das redes sociais, através da tecnologia que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Então um ponto que tem que deixar bem claro, a igreja parou? Não. A igreja fechou? Não, absolutamente. A igreja está mais ativa do que nunca. Por exemplo, hoje nós temos culto todos os dias na igreja. E antes dessa epidemia, antes do momento de reclusão, de quarentena, nós não tínhamos. Então nós aumentamos os cultos, aumentamos a programação ao invés de diminuir. O que nós fizemos? Nós apenas seguimos a palavra de Deus e também a orientação, a diretriz da OMS, Organização Mundial da Saúde, que para evitar a proliferação do vírus, então nós precisamos evitar a aglomeração, porque a aglomeração é o ambiente no qual o vírus se dissemina. Então, evitando a aglomeração de pessoas, nós protegemos as pessoas, né? E a igreja continua atuante, continua fluindo. Eu tenho trabalhado muito, eu tenho feito muitos aconselhamentos, eu tenho feito célula. Sábado passado fiz a minha célula por videoconferência, foi uma bênção, louvor, foi maravilhoso, do jeito que é presencial, né? Então a igreja não parou e não fechou, a igreja apenas se posicionou. A igreja teve que tomar uma postura, um posicionamento diante dessa crise que é real,
né? Essa crise não é espiritual, gente, ainda que tenha um fundo espiritual em algumas situações, mas a crise ela é física, ela é natural, ela é de saúde. É um vírus que está destruindo o mundo aí, que está acabando com a economia, que está bagunçando toda a estrutura mundial. E esse vírus, ele já chegou aqui no Brasil, ainda de forma muito singela, mas já chegou. Mas os casos têm dobrado praticamente de um dia para o outro. Graças a Deus, pouquíssimas mortes. Mas por quê? Porque nós tivemos sabedoria como pessoas, como cidadãos, de nos prevenirmos, né? Saímos da circulação, nos prendemos em casa, nos colocamos em quarentena, e isso vai fazer com que a epidemia não se alastre, a epidemia não alcance muitas pessoas. Então foi por causa disso, né? A igreja se posicionou porque tem um texto que diz, lá em Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Isso aqui está dizendo, não há autoridade dentro e fora da igreja. Isso é importante. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. A OMS, ela representa uma autoridade nessa nação. E ela deu uma ordem, ela não deu uma ordem étnica, ela não deu uma ordem religiosa, ela não deu uma ordem, ela deu uma ordem geral. Todos devem se proteger. Todos devem se proteger. Todos devem ser prudentes, né? E eu costumo dizer que se um dia a OMS soltar uma nota dizendo que nós não podemos mais cultuar a Deus, então é óbvio que nós não obedeceremos. Mas a OMS soltou uma nota que condiz com o que diz a Bíblia. Então a OMS disse: sejam prudentes, se tranquem em casa por prudência. Nós ainda não estamos vivendo um surto, mas poderemos viver. Então, por prudência, nós estamos nos resguardando. E a Bíblia diz em Mateus 10,16 o seguinte: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então veio uma ordem da OMS dizendo para nós, todos, sejam prudentes. E aí eu olhei na minha Bíblia e também está dizendo, seja prudente. Então, o que a OMS disse, a minha Bíblia já dizia. Então, nós estamos seguindo a prudência, não porque eles mandaram simplesmente, também, mas porque a Bíblia também nos manda ser prudentes. Em um momento como esse, a prudência é algo fundamental entre vida e morte, entre bênção e maldição. Então essa é a causa principal, meu Davi, pela qual nós tomamos essa postura como igreja de ser prudentes, obedecer a Bíblia e as autoridades que o Senhor colocou sobre nós. Exato, eu até anotei também, pastor, essa referência de Romanos 13 e também uma outra referência de Tito capítulo 3, versículo 1, diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Sabe? E esse momento que nós estamos vivendo, não existe um momento mais propício para nós, para a igreja ser igreja realmente, né? Para a igreja realmente viver a sua essência e de não só mostrar pelo exemplo. Nós pregamos tanto que nós somos padrão e nós, a palavra rema que existe sobre a rede de jovens é essa, que nós devemos ser um padrão e nada melhor do que começar assim, né? Nos colocando debaixo realmente nos sujeitando realmente às autoridades governamentais e esse versículo de Tito diz: estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. E é um momento onde nós, principalmente nós como jovens, nós precisamos ter essa prontidão no nosso coração de agirmos da maneira certa e além disso, diante da sociedade, fazermos aquilo que é bom, aquilo que muitas pessoas não estão dispostas a fazer, aquilo que muitas pessoas não estão
dispostas a viver, a renunciar, precisa começar em nós. E também eu creio que essa atitude de nós, desse isolamento, principalmente para nós como igreja, entra também na questão de amor às pessoas, cuidar das pessoas, né? Porque por mais que nós, hoje acredito que o público-alvo desse GPcast seja os jovens, nós não estamos no grupo de risco, mas nós estamos no grupo de disseminação. E por amor às pessoas, por amor aos mais velhos, por amor às vidas, por amor à igreja, por amor à sociedade, nós decidimos nos isolar. Isolamento como uma prova de amor realmente. Um versículo que tem sido bastante dito em redes sociais e tudo mais, e eu creio que cabe muito para isso, é Provérbios 22, capítulo 3. E na versão revista corrigida eu achei muito interessante, que diz assim: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os tolos passam adiante e sofrem a pena. O avisado, e nós estamos sendo avisados. O avisado, ele vê o mal e ele se esconde, ele evita o mal. E esse é um momento realmente onde nós precisamos agir dessa maneira como igreja, tanto diante da sociedade quanto diante na questão espiritual realmente. Isso como você disse, né? A gente já tem sido avisado e a gente tem visto também, né? Essa epidemia não começou aqui no Brasil, essa epidemia começou na China, aí depois foi para a Europa, Estados Unidos e agora chegou no Brasil. Então é uma questão também de não só imprudência, mas também de responsabilidade, né? A gente tem responsabilidade pelas coisas que nós fazemos e as coisas que nós podemos até mesmo transmitir o vírus através de nós, né? E uma coisa que eu vejo muito na internet, principalmente, é que tem uma galera que ainda não entendeu a proporção do que tem sido essa epidemia, do que é esse vírus, de como ele é transmitido. E tem uma galera que ainda não entendeu a seriedade da situação. E eu tenho alguns dados aqui, só pra gente meio que contextualizar aqui com a galera que muitas vezes, às vezes, por diversas informações que existem, diferentes, ou informações erradas, né, que tem na internet, o pessoal às vezes não tem muita noção. Esses dados aqui eu tirei no site da BBC, e inclusive você que está assistindo no YouTube, a gente vai deixar vários links de matérias, de pessoas que estão acompanhando, estão cobrindo essa epidemia, para que você fique informado também. Quando você tem o entendimento daquilo do porquê você está fazendo, você não só se previne, mas você pode instruir outras pessoas também, né? E nós como igreja, nós também temos que ter esse papel, né, de proteger as pessoas. Então, total de casos confirmados em todo o mundo é 368.338. E até agora os números de mortes são de 16.113. São muitas mortes, né? Hoje o principal foco do vírus não é mais a China. Alguns cientistas e pesquisadores dizem que a China já até conseguiu controlar o caso lá, apesar de ainda ter um número crescente. Controlaram a epidemia, né? A epidemia, o crescimento, o alastramento do vírus. Mas ele ainda está fazendo um belo estrago. Porque eles fizeram a quarentena, só que demora ainda para vir os efeitos da quarentena, né, em si, de travar uma cidade. Mas o legal é que eles conseguiram impedir o crescimento, né, o agigantamento do vírus, a proporção que ele tomava, ele já não está mais. Então hoje, digamos que o vírus ainda está ativo, a contaminação ainda acontece, mas agora em um nível controlável, né? Eles perderam o controle. O negócio foi tão devastador que a China, com toda a estrutura que eles têm, prova disso foram os hospitais que eles levantaram lá, 2 hospitais em 10 dias. Então saiu do zero, em 10 dias já estava atendendo o povo, algo, né, sem precedentes. Sim. E hoje continua, né, a China continua sofrendo com a epidemia, mas agora de uma forma um pouco mais controlada. Sim, né? Eles conseguiram controlar, agora tem o tempo
de diminuir esses números Isso. realmente. Mas já foi um grande feito, né? Sim. Fato. E hoje, por que eu tenho isso no meu coração de alertar todos vocês da seriedade da coisa? O pior cenário que nós temos do coronavírus hoje em dia é na Itália. E por que nós, como jovens, nós temos que ter consciência da seriedade da situação? Hoje em dia, a Europa já tem mais casos do que na China. A China chegou a ter 81 mil casos até agora registrados, só que na Europa já passou de 100 mil. E só na Itália existem 63.928 casos e 6.077 mortes. A Itália, junto com a Espanha, tem protagonizado o pior cenário do coronavírus até hoje. Eles já decretaram quarentena, eles também, é claro que daqui ao passar das semanas essa situação vai melhorar, porém, eles chegaram num cenário em que todo o sistema de saúde ele foi comprometido. Não existem mais leitos, não existem mais respiradores para as pessoas poderem sobreviver ao coronavírus. Só que o que salva as pessoas quando existem complicações é o respirador. Porque o coronavírus ele destrói toda a parede do pulmão e acaba obstruindo a respiração. Então, com isso, falta de ar e tudo mais, não oxigena o sangue, isso agrava vários outros setores. Mas o que aconteceu na Itália? Fazendo um resumo bem rápido aqui. Eles decretaram quarentena, as pessoas não respeitaram, as pessoas continuaram andando na rua. Muitas pessoas foram contaminadas, muitas pessoas adquiriram o vírus e sobrecarregou o sistema de saúde. Tanto que hoje em dia eles têm que mandar as pessoas com 80 anos que estão contaminadas para ir para casa, porque eles não têm mais leitos de hospital para tratar essas pessoas. E existe um código mundial da saúde que diz que se você precisar optar, fazer essa escolha, você precisa escolher pelas pessoas que têm mais anos de qualidade de vida, que são os jovens. Então a gente precisa ter essa consciência que se nós não tomarmos cuidado agora, mesmo que nós não vamos morrer, mesmo que nós não estamos no grupo de risco, nós podemos tirar lá na frente, quando tiver que ser internado no hospital, por causa das complicações, nós podemos tirar o leito de pessoas que realmente precisam, pessoas que realmente estão no grupo de risco. O que a gente precisa entender é que, por sermos jovens e por não estarmos no grupo de risco, não quer dizer que nós não vamos ter complicações. O Brasil ele tem sim tomado atitudes de prevenção, nós temos cada vez mais nos preparados em relação a isso, mas nós precisamos entender a seriedade da coisa. Galera, essa foi a primeira parte do GPcast. Logo nós estaremos disponibilizando as outras partes dessa conversa, mas se você já quiser ouvir a conversa toda, nós disponibilizamos o áudio, o podcast lá no Spotify e no SoundCloud. É só vocês clicarem nos links que estão na descrição que vocês já vão conseguir acessar lá. Beleza? Obrigado e até a próxima.